O padre Air, você que assiste à Rede Século XXI, certamente já se deparou com ele em algum momento da programação. Ele é apresentador de diversos programas aqui, já trabalhou em diversos programas e continua trabalhando aqui conosco na Rede Século XXI. O padre Air, ele é missionário do Sagrado Coração de Jesus. Ele pertence a uma congregação religiosa que nasceu dentro dessa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Então a gente vai conversar na noite de hoje sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Vamos entender na história, né, como surgiu isso dentro da igreja e como a gente se relaciona com esse tipo de espiritualidade nos nossos dias. Ele vai falar um pouquinho também da congregação a qual ele pertence. Então, logo de cara, padre Air, para a gente podia começar por muitos caminhos quando a gente vai falar sobre o Sagrado Coração de Jesus. Aqui mesmo no programa Eclésia, em outras oportunidades, nós já conversamos sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, claro, sobre as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria Alacoque, que é um marco nessa história do Sagrado Coração de Jesus, dessa espiritualidade. Mas eu queria perguntar para o senhor justamente, a gente consegue identificar na história como que nasceu na igreja essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus? Ela teve um início no tempo que a gente consegue identificar? Então, quando a gente fala, eu acho que de qualquer espiritualidade dentro da igreja, eu acho que é muito difícil quando a gente quer identificar um momento histórico, digamos, né? É sempre bem complicado. Quando se trata da espiritualidade do coração de Jesus, a primeira referência que a gente tem, a referência teológica e a referência também dentro da nossa espiritualidade, é que ela nasceu na cruz. Certo. Eu acho que isso é um dado, para nós, deveria ser um dado de muita alegria, porque a gente sabe que na cruz Jesus se entregou completamente por todos nós, em resgate de todas as nossas faltas, ou seja, é como se nós tivéssemos começado do zero ali, não é? E na cruz é que essa espiritualidade, de maneira muito bonita, quando o coração de Cristo é traspassado, de onde corre água e sangue, é que ali nasce, segundo a igreja, esta espiritualidade do coração de Jesus. Dali, a gente fala, você falou uma coisa muito bonita, que dali vem uma fonte, ali é a fonte inesgotável de tantas graças, de tantas coisas que nós vivemos hoje em dia. Então, basicamente, na cruz nasce a espiritualidade do coração de Jesus. É que quando a gente, talvez, pensa na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, eu tenho certeza que entre as pessoas que estão nos assistindo, muitos dos nossos telespectadores têm o costume de participar da primeira sexta-feira de cada mês da missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Estão acostumados a encontrar nas nossas paróquias, graças a Deus que é uma bênção em toda a igreja, o apostolado da oração. Sim, claro. Né? Que é uma mística muito bonita também dentro da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E a gente geralmente remete, né, às aparições, então, no ano de 1673, 7475, então, 1673, 1674 e 1675 foram os anos na qual Nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira mística, se revelou a Santa Margarida Maria Alacoque, na França. E talvez veio à tona essa espiritualidade, só me corrija se estiver certo. Então, uma revelação privada, como foi o caso da Santa Margarida Maria Alacoque, que depois de um profundo exame a igreja aprova aquele culto. É como se o próprio Cristo e a providência de Deus viessem ao nosso encontro para ressaltar, deixar mais claro, pontuar um aspecto ou vários aspectos dessa espiritualidade? Sim, assim, claro. Eu só me preocupo quando a gente, como eu disse no início, a gente tenta particularizar. Eu acho que a gente não deve fazer isso quando se trata da nossa espiritualidade ou da espiritualidade, obviamente, do coração de Jesus. Certo. Nesse caso, correto, é isso mesmo. É um momento em que a gente precisa reforçar e apresentar de maneira um pouco até atual, naquele tempo, obviamente, essa devoção ao coração de Jesus. Então, Santa Margarida foi, de fato, um marco na nossa igreja, na nossa espiritualidade. Devemos muito a ela em relação a isto, né? A essas revelações muito particulares. Porém, a espiritualidade, ela não se atém a um tempo. Não é? A espiritualidade do coração de Jesus, e a gente até hoje chama de uma devoção um pouco particular, não é? Essa devoção, ela ultrapassa tempo, não é? Ali naquele momento, historicamente, foi muito importante essas revelações. Tanto que até hoje a gente fala dessas revelações, elas são importantes, não é? Essas promessas todas. Inclusive, toda a espiritualidade da igreja, quando se trata do coração de Jesus, se remete a isso, porque é um marco histórico. Porém, eu acho que não é só aí. Não é? A espiritualidade do coração de Jesus, ela começa na cruz, mas ela vai passando por toda a história da nossa igreja até hoje. Porque apesar eu estava dizendo agora há pouco, desses movimentos, né, desse tipo de espiritualidade que a gente vê no apostolado da oração, entre outros, é justamente dessa riqueza inesgotável na qual citamos há pouco,
E a ordem, a congregação, melhor dizendo, religiosa a qual o senhor pertence, é um desses carismas que justamente o fundador pensou no Sagrado Coração de Jesus para montar ali uma comunidade religiosa? Exato. É interessante a gente tocar nisso porque, assim, muitos fundadores, muitos padres, né, alguns santos, inclusive, quiseram ter essa preocupação de levar a devoção ao coração de Jesus a tantos lugares. Certo. Até para ajudar a combater uma certa indiferença religiosa, no nosso caso, como na nossa congregação, para se combater uma indiferença religiosa marcada na França durante um tempo. E esses padres deveriam anunciar e propagar a espiritualidade do coração de Jesus. Só que no nosso caso, nós tivemos o que eu acho um privilégio, porque nós somos considerados os missionários do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, onde quer que nós estejamos, seja no Brasil, seja na Austrália, seja nas Filipinas, nós temos que ser ali propagadores do coração de Jesus, dessa espiritualidade tão rica. Daqui a pouquinho, na sequência da nossa conversa, eu vou pedir para o senhor contar um pouco mais da história da congregação, quem foi o fundador, tudo mais certinho. Mas para que a gente não perca aqui o raciocínio da espiritualidade, o senhor destacaria, existe um tipo de mensagem central comum a toda vez que a gente pensa no Sagrado Coração de Jesus, toda vez que a gente pensa nessa espiritualidade? Sim. O que para mim é base da devoção ao coração de Jesus, ou melhor, da espiritualidade do coração de Jesus, é a questão da misericórdia. Eu acho que isso deveria pautar a nossa vida, a vida como igreja, a vida nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, a vida nos nossos locais de trabalho. A misericórdia, tanto que quando nós trabalhamos a questão da misericórdia, a gente trabalha a misericórdia vinculada à justiça. A justiça de Deus sempre é misericordiosa. Quer dizer, você tem que, de fato, ser justo nas coisas que você faz, mas essa justiça, quando principalmente cabe julgar alguma coisa, precisa vir acompanhada da misericórdia, senão ela deixa de ser justiça. Que bonito isso, porque assim a gente começa a olhar para tudo que diz respeito a essa espiritualidade, como o senhor disse agora há pouco, a misericórdia é um valor atemporal, assim como essa espiritualidade. Claro, sem sombra de dúvida. Ela não é para um grupo ou para um determinado tempo da história. Lógico, né? e a misericórdia, ela é um dado que ela não depende, por exemplo, de uma classe social para existir. A espiritualidade, ela independe de qualquer coisa. Em qualquer vínculo ou núcleo social, a misericórdia ela precisa estar presente. Então, por isso que quando você pergunta um dos marcos, para mim, ou uma das coisas essenciais que traduziria, claro, a gente pode colocar um monte de coisa aí, mas a misericórdia, para mim, ela é essencial. Num tempo como o nosso de hoje, né? Um tempo tão cheio de crise em tantas esferas do pensamento, da sociedade, um tempo, infelizmente, com muita violência, uma série de coisas. Como é que a gente pode ter acesso a essa misericórdia de Deus no nosso século, no nosso tempo, na nossa história, no meio de uma sociedade, eu vou resumir esse problema todo, uma sociedade barulhenta? Você sabe que, para mim, uma das, não sei se raízes, mas eu acho que a gente pode colocar assim, Eric, alguma coisa que ajuda a traduzir essa questão da misericórdia, vinculada também à questão da compaixão. Por quê? Quando nós vivemos numa sociedade onde alguns valores se perdem, você sabe disso, quando há, por exemplo, até mesmo quando se trata da religiosidade, é uma religiosidade mais de troca de favores do que de qualquer outra coisa. Quando existe a compaixão numa sociedade barulhenta ou violenta, etc., a tendência é você se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no seu lugar diante de um sofrimento que você está vivendo, eu tenho condições de te ajudar, nem no sentido de ajudar e nem economicamente, mas de alguma maneira te ajudar. Se eu sou compassivo, ou seja, se eu me coloco no seu lugar, eu consigo de fato te ajudar a passar por aquele problema. Então, numa sociedade, por exemplo, violenta como essa que nós vivemos, aliás, a violência parece que ela é comum a todos os tempos, né? Se nós formos compassivos, nós compreenderemos melhor a situação daquela pessoa que vive ou é vítima de uma situação de violência, por exemplo. Então, por isso que eu acho que a compaixão ela é fundamental para se compreender muitas coisas do nosso tempo hoje. Quando o senhor pensou em ser sacerdote, missionário do Sagrado Coração de Jesus, o Padre Alir, na sequência, vai explicar certinho, gente, como é que nasceu essa congregação. A gente está conversando para daqui a pouquinho a gente chegar nessa história. Ele vai contar para a gente que a congregação que ele pertence, dos padres missionários do Sagrado Coração de Jesus, como é que ela nasceu. Daqui a pouquinho ele vai contar para a gente. Mas quando o senhor pensou em seguir a vida religiosa através dessa congregação, esse aspecto da misericórdia tocou o senhor para lidar? De repente você pensou assim, eu posso ser um missionário
e ser instrumento desse Deus diretamente na vida das pessoas, inclusive levando essa misericórdia? Sim, claro. Quando eu falo da misericórdia, uma coisa bonita que eu acho nessa questão é de que toda pessoa ela pode viver essa misericórdia, mesmo sem saber que é. Quando você, por exemplo, dá um copo de água para alguém, você está sendo misericordioso, você entende? E quando eu pensei nisso, quando a vocação surgiu, claro que inicialmente lá em Minas Gerais, lá no interiorzinho de Minas, você não tem muita noção de que padre que é isso, padre que é aquilo, você não tem muita noção. Não tinha, né? Hoje sim. Eu não tinha de direito isso na minha cabeça, formado ou formalizado, mas quando eu comecei a conhecer a congregação para a qual entrei, essa questão do coração de Jesus falou muito alto. Quer dizer, eu posso ser em algum lugar para alguma pessoa, isso que eu estou lendo aqui, no caso, na época, numa revista a qual eu tive acesso, eu posso ser para o outro, assim, aliviar a dor da pessoa, né, ser compassivo no momento em que ela mais precisa de mim. Na verdade, assim, estar atento à necessidade daquela pessoa. Então, como missionário do Sagrado Coração, eu poderia fazer isso. Conta um pouco para a gente, então, os padres missionários do Sagrado Coração de Jesus. É a Sociedade dos Padres Missionários, que chama da maneira correta? Não, Missionários do Sagrado Coração. Só missionários? Missionários do Sagrado Coração, esse é o nosso nome. Essa congregação religiosa, como que ela nasceu? Quem é o fundador? Conta um pouco para a gente essa história. O nosso fundador chama-se Júlio Chevalier. Ele tem na nossa congregação, ele tem uma... A gente está vendo uma imagem do padre Júlio Chevalier aí, de enquanto fato, você está dizendo. Ele foi uma imagem dos últimos momentos, dos últimos dias, melhor dizendo, dos últimos meses da vida dele. Do lado tem a imagem de Nossa Senhora, não sei se a gente vai conseguir falar disso também depois. Mas Júlio Chevalier, ele nasceu em Sudã, no interior da França. Aliás, a congregação nasceu em Sudã. E Padre Chevalier, ele teve uma inspiração, eu diria. Nós dizemos que foi uma inspiração, de fato, do Espírito Santo, de que, como sempre devoto do coração de Jesus, ele era padre diocesano, né, inicialmente lá na sua vocação, no seu tempo de sacerdócio. Ele quis, junto com seus amigos, 2, 3 amigos diocesanos, fundar uma congregação que de fato levasse a compaixão do coração de Jesus às pessoas, a misericórdia do coração de Jesus até as pessoas. E para ele só existia um modo se essa congregação fosse devota do coração de Jesus e propagasse essa devoção de maneira muito bonita com a vida, se fosse necessário. E por isso que surgiu a congregação dos missionários do Sagrado Coração. Então foi uma inspiração mesmo, eu diria, do Espírito Santo para que esse homem pudesse colocar de fato diante de Deus em oração, e essa congregação surgiu. O padre Júlio Chevalier, esse francês, que o senhor estava contando um pouco a história dele, ele morreu no ano 1907, né? Então ele viveu a juventude no início, na primeira metade do século XIX, depois do final do século XIX, morreu em 1907. De que maneira ele teve contato com essa espiritualidade? Como é que isso chegou até ele? Através de Santa Margarida Maria. Através de Santa Margarida Maria Alacoque? Através da devoção, especificamente, das 12 promessas, não é? Tá. E por causa disso, sabe uma coisa que eu acho que é importante dizer assim? Júlio Chevalier, ele tinha uma inquietação em relação à questão da espiritualidade do coração de Jesus. Certo. Então, por ter esse contato e por conhecer de uma maneira muito viva e intensa, ele se sentia inquieto com isso. Por isso ele disse, olha, onde eu estou não é suficiente o que eu faço. Então eu preciso levar isso de uma outra maneira a outras pessoas, não é? Por isso nós nascemos e estamos aqui durante muito tempo, né? Desde 1854. O senhor já vai dizer, porque esse ano tem uma coisa interessante. O senhor já conta pra gente na sequência. Não, tá certo, só está fazendo a sequência. Já estou adiantando o processo. Eu só ia abrir um parênteses aqui para lembrar das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Nós já dedicamos um programa sobre isso em outra ocasião, que está disponível lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, onde é a página do nosso programa, todos os nossos programas estão disponíveis. Tem um programa lá sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. As 12 promessas, na verdade, é uma espécie de... É uma maneira que foi compilada, né, as promessas do Sagrado Coração de Jesus, de acordo com aquelas aparições, né, aquela revelação privada de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, repetindo no ano 1673, 1674 e 1675. Mas, eu não vou ler todas as promessas, mas um resumo delas, né, onde Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, para dar um exemplo aqui, a primeira... Dar-lhe-eis todas as graças necessárias ao seu estado de vida, uma das promessas. Estabelecerei a paz nas vossas famílias. Abençoarei os lares que for exposto e honrado a imagem do meu Sagrado Coração de Jesus, assim por diante. Então é toda uma
uma espécie de consolo para o fiel, padre, só me corrija se eu estiver errado, é uma espécie de consolo e apoio à vida espiritual do fiel, naquele fiel que se dedicar ao centro da nossa fé, que é justamente uma fé cristocêntrica. É correto pensar assim? Não é correto. Agora, a única coisa que eu acho que é importante a gente destacar em relação às 12 promessas é o seguinte, as 12 promessas, elas quiseram levar até a pessoa, o fiel, principalmente, claro, o fiel católico, a que ele não esmorecesse na fé. Certo. Porque a gente até comentava um pouco sobre isso, por causa de um certo indiferentismo religioso, propagava-se, por exemplo, na França naquele tempo, na época da fundação da nossa congregação, por exemplo, de que a indiferença religiosa era uma necessidade, era quase uma referência de vida. Então, assim, olha, não precisava você ter religião. Né? Você e Deus era o suficiente. Não se tinha a questão do livre-arbítrio, essas coisas todas. Ou seja, você fazia o seu caminho, Deus que não se importava tanto. Então, as 12 promessas, elas vieram justamente para preencher um pouco isso, para dizer para você assim, olha, Eric, não deixe morrer essa fé que tem dentro de você. Esta fé em Cristo, de fato, especificamente, mas aí, no caso, as 12 promessas, uma fé já particularizada à devoção ao coração de Jesus. Mas, de fato, em relação à questão de Cristo, né? A fé em Cristo era o que deveria se prevalecer. Então, por isso que essas 12 promessas, elas trazem isso de maneira muito bonita. Enaltece e faz com que a pessoa perceba, olha, esta fé você não pode perder. Esse indiferentismo religioso, na qual o senhor citou, e que o padre Júlio Chevalier, por exemplo, teve contato, e que tudo isso, eu imagino que no pensamento dele, aliado à devoção às 12 promessas, ao próprio Cristo e o seu Sagrado Coração de Jesus, esse vestígio dessa época na França tem um pouco da influência ainda do jansenismo? Então, é engraçado que o jansenismo foi muito antes disso, né? Mas uma corrente de pensamento que ainda perspassou toda a Europa, não só a Europa, não é? Mas perspassou todo esse tempo e quis que as pessoas tivessem, de uma maneira muito intensa, essa indiferença a Deus. A gente fala de indiferença religiosa, mas não só a questão da religião, porque a religião sempre foi uma tradução de uma fé em Deus, obviamente, não é? Então, Júlio Chevalier teve essa dificuldade inicial. Por isso que, quando se fala desse indiferentismo, desse jansenismo, a devoção ao coração de Jesus veio justamente para dizer, olha, não é por aí que a gente tem que caminhar. Até porque o jansenismo, ele era contra, de certa forma, essa devoção ao coração de Jesus. Por quê? O coração de Jesus, ele era, lembra que a gente falou nisso? A misericórdia em si. E o jansenismo dizia, a misericórdia não existe. São só esses que são escolhidos e eleitos para serem salvos. É um exagero no rigorismo, no excesso de escrúpulos, né? Exato. E é interessante a gente falar disso, porque às vezes não se tem essa dimensão histórica da devoção ao coração de Jesus, não é? E a gente tem que entender que, como é uma devoção que parte da misericórdia, quando você diz para o outro assim, olha, não existe a misericórdia, isso tanto faz, na verdade, Cristo não morreu para todo mundo, morreu para um e para outro, ou seja, a devoção ao coração de Jesus, a espiritualidade veio para tentar trabalhar e tirar essa questão do indiferentismo da vida das pessoas. Bonito isso. Na verdade, pode parecer que é apenas alguém pode entender dessa maneira, que é um exercício de comunicação ou de marketing para tentar concorrer com uma corrente XY, mas é a graça de Deus agindo, né? Graça de Deus, porque se não fosse graça de Deus, não perpetuava. É verdade. E a graça de Deus está vinculada justamente com essa questão da eternidade. Não a eternidade que a gente tem que esperar depois da morte. Aquela eternidade que eu e você vivemos aqui enquanto nós vivemos a prática da justiça, da solidariedade. E a gente traduz isso à prática do bem, que muita gente não gosta disso, né? Ah, você está sendo muito simplista quando fala da prática do bem. Mas, de fato, é isso. A gente já vive a vida eterna aqui, quando a gente consegue fazer essas práticas acontecerem. E elas partem diretamente da devoção ao coração de Jesus. Eu estou apontando assim como se fosse um livro, né? Porque as minhas anotações aqui, tá certo? Tem bastante coisa relacionada ao assunto. Mas, padre, daqui a pouco o senhor vai contar ainda por que no ano 1854, que é o nascimento da congregação dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, por que foi um ano especial? Daqui a pouquinho o senhor lembra. Mas como é que a gente põe na balança isso, né? Como é que a gente vive de maneira madura isso? O exagero, o rigorismo, esse excesso de escrúpulos com a influência, por exemplo, do jansenismo, óbvio que é uma coisa prejudicial e está muito distante da mensagem real do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma fé madura, etc. Agora, por outro lado também, nós não podemos exagerar com essa misericórdia de Deus do ponto de vista doentio, que é aquela coisa de dizer assim, olha, nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso mesmo, então não tem motivo para mudar de vida. Porque eu sempre vou ter a misericórdia de Deus, não importa, a gente vai pecando mesmo, um dia, quem sabe, Como é que a gente vive esse equilíbrio? Porque pode acontecer esses extremos? Claro que acontece, não pode acontecer como acontece. Eu só acho que a gente sempre tem aquela ideia assim, de que você disse, eu posso fazer o que eu quiser, não é misericórdia? Não.
é aquela questão assim, Deus é bom, mas Deus não é bobo. Né? Eu acho que a gente tem que ser consequente com as atitudes que a gente toma. Tanto que a misericórdia não está vinculada em dizer para você assim, olha, Eric, faça tudo o que você quiser e está ótimo, você vai ser perdoado de boa, tranquilo. Não. A misericórdia está vinculada à sua atitude de emenda, eu uso uma palavra bem mineira, né? Você emendar de vida, de refazer de uma remissão pessoal. Por exemplo, quando eu estou numa vida completamente desregrada, complicada, etc. A misericórdia de Deus atua, se eu deixo essa misericórdia atuar, quando eu digo, não, eu preciso fazer diferente. Aí essa misericórdia atua para dizer para mim assim, olha, o que te define não é o que você fez de errado, digamos. O que te define é a atitude que você tem a partir de agora. Então, por isso que a misericórdia de Deus age sobre a sua atitude de mudança. Senão não tem sentido, não é? Senão isso que você disse é correto. Já que Deus é misericordioso, eu vou ser perdoado mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser. E isso não é confiar na misericórdia, isso é chamar de Deus de tolo, não é? Isso não... Eu até acho que é meio quase que um pecado isso, né? Você se furtar de uma responsabilidade para receber a graça de Deus, aí não é correto. Essa discussão a gente vê, obviamente, presente toda vez que a gente pensa no sacramento da confissão, não acontece? Claro. Porque no sacramento da confissão, obviamente que a gente precisa se arrepender, senão esse sacramento nem válido seria. Claro. Mas ele tem um propósito também na sequência, né? Nossa, E esse propósito, na verdade, quando a gente faz um propósito em toda a confissão, é um propósito que, pelo menos no propósito, ele é para sempre. Mesmo que um dia a gente caia, nós temos que pensar, não quero mais voltar no pecado, não é isso? Então, mas a reta intenção é fundamental. Você disse uma coisa bonita, você trouxe esse exemplo da confissão. A confissão ela nunca vai ser a quantificação de pecados, nunca vai ser. É claro que você, diante do padre, você vai colocar as suas faltas, né? Eu tenho esse erro. Algumas pessoas anotam, por exemplo, que eu acho muito interessante isso, né? Anotam porque facilita, etc. É pela dificuldade de lembrança, mas a confissão não é a quantificação do pecado. Mas é, de fato, a reta intenção que você tem daquilo que você se propõe. E a confissão é uma libertação. Por isso que é misericordiosa, né? A confissão, ela parte da misericórdia, aí, claro, eu estou puxando, né? Para o meu lado a questão, a confissão parte da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu te dou a possibilidade de se libertar daquilo que não funcionou bem em você.